Vamos iniciar? O embaixador. Vamos iniciar? Ok. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que nós damos início, a essa atividade aqui no Clube de Engenharia, local tradicional de discussão de grandes eventos e temas da nação. Nós gostaríamos de iniciar esse evento compondo a mesa, chamando inicialmente aqui a nossa anfitriã, a engenheira Uyara Martins, que é chefe da Divisão Técnica de Transporte e Logística, representando aqui nesse evento o presidente do Clube de Engenharia, o engenheiro Francis Bogossian. Por favor, Uyara, por favor, à mesa. Corrigindo, geógrafa Uyara Martins. E, dando prosseguimento, portanto, vamos chamar aqui para compor a mesa o idealizador desse evento, o deputado federal e ex-ministro da Igualdade Racial, Edson Santos. Exatamente. E, enfim, o centro dessa atividade nossa aqui no dia de hoje, convidando à mesa o ministro e embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu passo a palavra agora à representante do presidente do Clube de Engenharia, a geógrafa Uyara, para que ela possa proferir aqui algumas palavras de saudação ao evento. Boa noite. O Clube de Engenharia já tem como tradição discutir temas relacionados com a sociedade. E nós, lá da DTE, Divisão Técnica de Transporte e Logística, também seguimos o mesmo caminho aqui do clube, da direção aqui do clube. Então, sem muito blá, 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 vamos iniciar a nossa palestra de hoje, que acho que é o mais importante, que nós estamos aqui para isso. Obrigado, Yara. E, portanto, agora vou passar a palavra ao deputado federal Edson Santos, idealizador desse encontro, que vai fazer uma saudação ao nosso convidado, e em seguida daremos início à sua conferência. Bom, quero aqui cumprimentar o Uyara, que aqui representa o Clube de Engenharia, e agradecer, por intermédio da Uyara, ao presidente do clube, Dr. Francis Bogossian, que cedeu esse espaço aqui para que nós pudéssemos realizar essa palestra com o ministro Samuel Pinheiro Guimarães. O Newton, que vai nos ajudar aqui na mediação, que é um professor de História, companheiro nosso de luta, e que vai nos dar essa colaboração mediando essa palestra do ministro. E ao ministro Samuel Pinheiro Guimarães, que todos nós aqui conhecemos, da sua luta por fazer desse país uma nação independente, soberana, e que tenha peso no cenário
internacional, que o Brasil cada vez mais se projete no cenário internacional com independência e demarcando o campo nesse momento em que o mundo vive momentos de grandes dificuldades e grandes contradições também. O ministro Samuel Pinheiro Guimarães foi uma das vozes que se insurgiram no Brasil quando se anunciava o nosso ingresso na Associação de Livre Comércio das Américas e fazendo a denúncia por entender que essa adesão ia fazer com que o Brasil retrocedesse, né, e a sua submissão ao Império Americano ia acentuar-se, né, de uma forma muito brutal, a exemplo do que acontece hoje, né, com o México. Quem tem dúvida dos efeitos que teria a ALCA sobre o nosso povo, sobre o nosso país, sobre a nossa economia, olhe para o México, onde a dependência mexicana, a economia americana é quase que absoluta. Portanto, eu encontrei com o ministro no aeroporto, muito tempo que nós não nos víamos, e eu o convidei para fazer esse debate aqui, que tem companheiros de longa trajetória na luta política aqui no Brasil e companheiros que estão ingressando, né, na atividade política, muitos estudantes que aqui estão, e evidentemente a sua visão, ministro, será um importante balizador na formação desses jovens para que efetivamente possam, no futuro, depois de formados, serem agentes da transformação e do fortalecimento da nação brasileira. Então, muito obrigado por sua presença aqui e passo a palavra ao nosso ministro Samuel Pinheiro Guimarães. Eu tinha aqui até um currículo do ministro, mas eu acho que é dispensável nós o apresentarmos aqui já na medida em que a sua vida pública é conhecida sobejamente de todos nós aqui. Bem, obrigado. Queria, enfim, desejar a todos boa noite. A todas e a todos. Né? Enfim, boa noite a todas e a todos. Muito bem, agora melhorou. Bem, queria agradecer ao deputado Edson Santos pelo convite para estar aqui no Clube de Engenharia. Queria cumprimentá-lo, agradecer também ao professor Nilton Oliveira, que está aqui mediando, a doutora Uiara Martins, e queria fazer um cumprimento muito especial ao engenheiro Luiz Alfredo Salomão, que se encontra aqui na sala e que, enfim, é um dos grandes responsáveis pela elaboração do chamado Plano 2022. Né? Eu vou fazer uma rápida apresentação sobre como foi o processo de elaboração do plano, para que tenham uma ideia, mas depois fazer algumas reflexões sobre aqueles pontos que eu considero mais relevantes. Né? Esse processo de elaboração desse plano decorreu de uma solicitação do presidente Lula quando da minha posse. Ele disse que eu queria um plano sobre aquilo que o Brasil aspiraria a ser em 2022 no bicentenário da sua independência. Né? E, dito isso, foi embora. Né? Enfim, nada mais fácil, né? Fazer um plano sobre o que o Brasil gostaria de ser em 2022. Não é? Mas, enfim, então, partimos aí para um esforço grande de um lado de persuasão dos diferentes ministérios sobre quais seriam aquelas metas que eles considerariam desejáveis que o Brasil atingisse em 2022. Né? Esse foi um trabalho político, porque, naturalmente, cada ministério tem lá o seu plano, o Plano Nacional de Educação, o plano de transportes, o plano de saúde,
com diferentes características, mas que têm outros objetivos, são planos muito mais detalhados do que a tentativa de identificar determinados objetivos, determinadas aspirações da sociedade brasileira de uma forma sintética, né? Naturalmente, um plano com 500 objetivos é algo que não tem maior utilidade, né? E, ao mesmo tempo, a ideia foi fazer um plano com metas numéricas, né? Numéricas ou capazes de serem aferidas quantitativamente, né? Isso, paralelamente, foi feito um trabalho muito importante de análise de cada um dos setores da economia, da sociedade brasileira, que foi conduzido pelo Luiz Alfredo Salomão, em contato com os técnicos designados pelos ministros, um técnico do IPEA também, por técnicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos, e que, numa ampla discussão, né, contribuíram de forma muito significativa para que depois pudesse chegar a essas metas, né? Isso foi feito, né? Isso foi feito e também um dos objetivos era fazer um plano que fosse de fácil compreensão, não fosse um plano com muitos gráficos, sem gráfico nenhum, sem números, sem nada disso, porque em geral não é muito útil, né? Não é verdade? Enfim, não é muito útil. E isso foi feito com sucesso, e eu acho que talvez para surpresa do presidente Lula, ficou pronto em tempo, impresso em tempo, nos últimos dias de novembro, portanto, antes do término do seu mandato, né? Naturalmente que aquele plano contava com a concordância dos ministros da época, mas as metas são bastante razoáveis, elas são bastante, digamos, adequadas, né? Naturalmente, elas preveem um enorme... Enfim, elas preveem um esforço e uma orientação governamental muito intensa, né? Para que elas possam, eventualmente, cada uma delas, em cada setor, vir a ser atingida, né? E, dito isso, eu acho que o plano se encontra disponível na internet, não é? Onde lá estão lá as metas de cada setor. Fizemos uma coisa que eu acho que... porque essas coisas são opções, né? Que poderia ter sido contratada uma consultoria, como já foi no passado, uma consultoria, ou então algum grupo de técnicos, eles se reúnem, fazem um plano, e aquele plano não tem o menor interesse, porque a administração pública não participa, e as pessoas também não entendem nada do que está ocorrendo na prática da administração. Então, justamente, a tentativa foi de fazer algo em conjunto com todos os setores da administração pública. E depois, antes que o plano fosse publicado, ele foi submetido a uma ampla... como é que eu diria? Uma ampla consulta. Então, foram consultados, só que tem uma ideia, todos os ex-ministros de cada área, todos os deputados, todos os senadores, todas as pessoas que em cada área de atividade no Brasil tinham, digamos, representatividade, né? O Clube de Engenharia foi consultado, as associações de classe foram consultadas, e várias deram sugestões, né? Mas, digamos, não foi algo que foi feito a partir de um gabinete ou de um grupo fechado de supostos técnicos em Brasil, né? Mas, enfim. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para fazer algumas reflexões sobre o que eu acho especialmente importante no processo de desenvolvimento brasileiro, né? Eu queria dizer de uma forma geral que, do meu ponto de vista, aliás, está lá no plano, algumas coisas não estão, o objetivo do Brasil, do ponto de vista de seu desenvolvimento econômico, é reduzir a distância
que o separa dos países altamente desenvolvidos. Nosso objetivo não é atingir um certo nível de renda. Eu explico por quê. Porque, digamos, a satisfação das pessoas, o grau de satisfação do seu bem-estar, depende daquilo que eles têm. Para a maioria das pessoas, naturalmente, aos filósofos, às pessoas voltadas para atividades religiosas, né? Enfim, né? Mas a grande maioria da população mede um pouco, eu estou exagerando, um pouco a sua felicidade de acordo com a sua disponibilidade de bens que desfruta e serviços, né? Não é verdade? E isso, também de uma forma muito sumária, né? Isso se expressa na renda per capita do país, né? Isto é, no total da produção, dividido pelo número de habitantes. Então, nós temos um problema de distribuição gravíssimo no Brasil, e em outros países também. Mas, digamos, de uma forma geral, você começa... Esse é um indicador inicial, né? Então, o objetivo do desenvolvimento econômico, de um lado, é reduzir a distância que nos separa, em termos de renda per capita, dos países mais desenvolvidos, não dos países médios. O Brasil não é um país médio. Não é, nem pela sua população, nem pelo seu território, nem pelas suas riquezas naturais, nem pelo que ele já construiu. Ele não é um país médio, ele não pode ser comparado a países, como já fizeram no passado, com a Espanha, com a Grécia, e coisas desse tipo, né? A nossa dimensão é outra.